trabalho na empresa do meu pai, sem carteira assinada. Você acha que eu deveria assinar a minha carteira? A Bianca me perguntou lá no TikTok assim: Oi, eu e meu namorado estamos dando início ao visto. Eu faço faculdade de física e ele trabalho. Porém, trabalho na empresa do meu pai, sem carteira assinada. Você acha que eu deveria assinar a minha carteira? Show de bola. Essa é uma dúvida bastante constante entre as pessoas que trabalham em empresas familiares, né? Léo, é preocupante o fato de eu não ter um registro em carteira quando eu trabalho numa empresa da minha família? E eu diria que não, tá bom? Se você tem aí um emprego na empresa da família, mas não tem registro em carteira, eu, humildemente falando aí, dada a minha experiência, não me preocuparia em correr atrás de fazer o registro só para poder comprovar a veracidade desse fato durante a entrevista. Por quê? Nas entrevistas consulares, né, os documentos costumam aparecer, pessoal, em algumas situações, e elas são 3, tá bom? Quando é que na entrevista, Léo, eu vou mostrar meu documento? Presta atenção, Aldemar, para você ver como é que funciona, viu, João? Fica ligeiro, ó. Para você chegar a mostrar um documento na entrevista consular, você vai ter que estar em uma dessas 3 situações, tá bom? A primeira delas é num sorteio aleatório de checagem completa de documentos. Então, todos os dias, um percentual pequeníssimo dos solicitantes de visto são separados de forma aleatória para fazer uma checagem completa dos documentos, beleza? Então, todos os dias, alguns solicitantes são convidados a sair ali da cabine, se sentar num sofazinho, entregar a pasta de documentos e uma especialista que trabalha dentro do consulado americano faz a checagem completa dos documentos para verificar se tem documentos fraudados ou não. Isso, em toda a minha história de trabalho com vistos, aconteceu apenas 2 vezes, tá bom? Então, pô, são milhares de vistos que eu já acompanhei e só 2 vezes aconteceu isso com um cliente nosso. Então, é muito difícil que você venha a cair nessa situação. E aí, se você tiver com toda a documentação ok, não vamos ter nenhum problema. Então, a especialista vai olhar, vai ver se é autêntico, vai tirar as dúvidas que eventualmente ela vier a ter sobre sua documentação. A outra situação é quando você está com a entrevista muito bem encaminhada. Então, o agente consular está gostando do seu papo, está gostando do seu perfil, está gostando do seu projeto, está pensando em te aprovar, mas ele tem uma pequena dúvida, não uma grande, ok? Uma pequena dúvida, beleza? E aí ele vai lá e solicita esse documento, tá bom? Ele vai lá e solicita esse documento. E aí, ó, RF, nós estamos falando aqui dos documentos complementares e não dos documentos obrigatórios. Passaporte, no caso do visto de turismo, o confirmation, o agendamento, o pagamento das SEVES, o I-20, são documentos obrigatórios nos processos de visto de turismo e estudante, quando aí entra, no caso, o de estudante, tá bom? Mas eu estou falando aqui de documentos complementares, como, por exemplo, um extrato de banco, uma carteira de registro de trabalho, um comprovante de uma faculdade, coisa do tipo. Então, a segunda situação, que não é aquela de uma seleção aleatória, é quando a gente consular está gostando bastante do seu perfil, está interessado, está pensando em te aprovar, mas tem uma pequeníssima dúvida, e para eliminar aquela dúvida e tomar a decisão com mais tranquilidade, pede algum documento. O que a gente está vendo pedir direto? E aí é até interessante a gente começar a ponderar sobre isso. Direto nós estamos vendo agora pedir, nos processos de visto de estudante, principalmente, certidão de casamento e certidão de nascimento. Não acontecia e agora começou a acontecer mais. Me parece que um dos principais motivos para que isso esteja acontecendo agora, principalmente se tratando de crianças, é o aumento do tráfico internacional de crianças, né? Aquelas pessoas que sequestram ou que levam crianças para fora para vender, escravizar, etc e tal, tá bom? Então a gente tem visto com bastante frequência isso acontecer. E aí, eventualmente, ele pode pedir uma carteira de trabalho, por exemplo.
Agora, se você não está tendo uma boa entrevista, a gente considera não está querendo te aprovar, ele jamais vai pedir os seus documentos, tá bom? Para que ele vai perder tempo vendo seus documentos se ele já não está gostando, ok? A terceira situação onde você vai mostrar documentos é a situação onde você, treinado pela Visto Pronto, pela Nubla Intercâmbio, pelo nosso método exclusivo, aprende a, de forma estratégica, ofertar os documentos no momento certo para reforçar uma informação importante que você já verbalizou e quer passar ainda mais segurança para o ente consular. E aí, por exemplo, isso pode acontecer no momento onde a gente está falando sobre planejamento financeiro, sobre histórico acadêmico, sobre o planejamento de roteiro de uma viagem de turismo, etc. Então, esses são os momentos onde os documentos seriam necessários. Agora, digamos que no caso da Bianca, eventualmente, o agente consular perguntasse algo sobre: você trabalha mesmo para seus pais? Você pode me comprovar? E ela não tivesse ali o registro de carteira. Eu tenho certeza, Bianca, que uma carta do seu pai ou algo do tipo resolveria tranquilamente a situação. E se você estivesse participando da nossa mentoria, lá você aprenderia a como sair de situações onde são requisitados documentos, mas você não possui. Beleza? Então, eu jamais perderia tempo indo lá recolher imposto por causa dessa questão, porque o agente controlador já vai confiar na verbalização da informação. Olha, eu trabalho na empresa dos meus pais. Dificilmente alguém vai mentir sobre isso, tá bom? A ponto de não acreditarem. E se ele não acreditou, ele não vai pedir documento, como eu já expliquei. Show de bola? Então eu não acho que precisa, tá bom, Bianca? Você ir lá se registrar. Então, se você ainda não nos segue aqui num desses canais, siga agora. Se você ainda não falou com um dos nossos consultores, fale. Eles estão lá à disposição no Instagram, no WhatsApp. Um abraço, prazer, abraços, até a próxima.